é prevista e estimulada, porque, claro, qualquer um de nós que estiver numa escola, eles têm, inclusive, dados de pesquisa que mostraram, desde os anos 80, que se eu tiver uma classe com 25 alunos, a tendência é que os 25 permaneçam nos 3 anos do ensino médio, tá certo? Então, só para dizer que, para nós, logicamente, eu tenho dito isso, está escrito no nosso programa de governo, mas quem quiser acompanhar, por favor, lisete.com.br, que efetivamente nós vamos já, no dia 2 de janeiro, recuperar as 1.500 salas fechadas e depois vamos discutir, tem salas sobrando? Porque as salas estão sobrando. E, portanto, como eles querem fazer esses dois processos, um que realmente, meu colega aqui já denunciou, né, que é a economia, então você faz um sistema à distância e vocês têm... nós temos uma posição nacional, né, as entidades de educação também, sindicais e acadêmicas, de que a primeira graduação, até a primeira graduação, ela deve ser presencial. A partir da segunda, curso de especialização, atualização, se quiser fazer a distância, ok, porque a pessoa já tem as condições mínimas de formação, etc., para poder acompanhar os cursos. Mas daqui até lá, nós defendemos que seja o experimental, o presencial, até porque vocês sabem disso, aquele tutor em qualquer curso à distância, o tutor é um recém-formado, em geral, né, que responde todas as perguntas como se ele fosse uma enciclopédia, ou seja, ele lê as perguntas que já foram programadas. Qual é a riqueza da nossa formação? E por que a gente defende o ensino presencial? Porque certamente, num curso, você tem 10, 12 professores de formações diferentes, com crenças diferentes, visões diferentes. E é essa riqueza da diversidade, inclusive dos professores, que permite, sem dúvida nenhuma, até uma avaliação crítica dele sobre a vida, sobre a sociedade, etc. Então, é preocupante. Quero lembrar também que nós já tínhamos a base nacional, ela entrou, a reforma do ensino médio, ela entrou em cima de um processo de negociação nacional que vinha sendo feito no Congresso, com inclusive adesões variadas, e até já tínhamos uma proposta razoavelmente consensuada. Então, é contra realmente a educação que essa lei existe. Ricardo, olha, eu diria para você que é verdade, não se une porque nós temos divergência. A divergência na esquerda elas são importantes, nós temos concepções. A direita também tem, certo? Aliás, basta pegar o PSDB aqui em São Paulo, se nós quisermos discutir divergência, que nós estamos no estado certo para fazer isso, né? Agora, eu acho interessante você falar que os professores não acreditam. Está certo, eles têm o direito de não acreditar. Faz 20 anos que qualquer candidato fala que vai dar aumento. Eu estou dizendo, experimente votar 250 e você pode experimentar uma nova realidade. Olha, a Priscila, desculpe, quer dizer, todos pela educação, ela escolhe as pessoas que eles querem, obviamente eles estão disputando conosco, tá certo? E obviamente a Priscila é paga por eles para ter uma determinada posição que ela sustentará. Aliás, se ela não sustentar essa posição, ela está demitida. Então, ela sustenta isso, obviamente não é o caso de ninguém dessa mesa, né? E nós sabemos que realmente o processo, não é que desprezemos o resultado, mas a questão do processo de aprendizagem, sabemos todos que ele é fundamental, né? E, portanto, essa é uma questão. A introdução de filosofia. Eu acho polêmico. Acho que se a escola quiser fazer uma experiência, é direito dela, mas eu não estabeleceria que realmente a filosofia seja obrigatório em todo o ensino fundamental, né? Agora, não vejo problema nenhum, por isso que eu defendo que cada escola tem um projeto, tem lá um professor que quer experimentar, tem um projetinho, ou um projetão, quer experimentar, conversou com os alunos, eles topam, legal, vamos lá, e isso é muito bom. Andréia, bom, eu vou dizer, Andréia, que eu acho que os professores estão
eu acho que estão ficando mais doentes do que nós ficamos. Até porque, quero dizer, eu estou com 73 anos, tenho 8 orientandos, 3 projetos de pesquisa e dou aula na pós-graduação animadinha. Então, não estou doente. Sem dúvida nenhuma, a pressão em cima dos professores hoje da educação básica é terrível. Nós não estamos discutindo aqui o MMR, mas eu consideraria que é uma das formas de opressão e controle mais duras que, se a gente não derrubar, eu acho que o professor vai enlouquecer. E eles têm, está certo, pode isso chegar no nível muito grande. Aumentar salário, dar boas condições de trabalho na escola, o professor poder ter o seu projeto, ele vai levantando o ombro. E eu diria para vocês que um professor que acha que ele tem um pouco de liberdade, que ele pode pegar o projeto que ele acredita para realmente colocar em discussão, em execução, olha, eu acho que a gente vai ficar mais saudável. Essa é uma condição, sem dúvida nenhuma, mental, fundamental para nós, tá certo? Não dá para controlar a forma como a gente está trabalhando, né? Bom, aqui é o Lula, passo para a Ana depois. Sadi, olha, eu acho que você levanta alguns problemas que ele, eu diria que a escola também deve ao aluno. Nós temos feito, vou pegar a ocupação das escolas. Olha, o que os rapazes e moças falaram para nós? Queridos professores, nós gostamos da nossa escola. 2, nós gostamos de vocês. Só não gostamos das aulas que vocês dão. O que é absolutamente saudável. E falaram, se vocês perguntassem mais para nós, nós poderíamos sugerir propostas muito interessantes. Quem trabalhou com eles, eu confesso para vocês, eu aprendi muito com eles. Sim, eu vou terminando. E eu confesso que fiquei surpresa, com a divisão de tarefas que eles fizeram, tá certo? Quem cuidava da limpeza, da segurança, de convidar as pessoas, da alimentação, foi uma coisa absolutamente perfeita. E as propostas de cursos. Eu tive o privilégio de ser convidado e participar de um dos cursos deles, que é um pouco isso. Quem denuncia que a despolitização da educação, a descontextualização do conhecimento, foram eles. Então, eu diria, Sadi, se você abrir um pouco, se as escolas toparmos realmente começar a conversar mais com os alunos, eu acho que eles nos respeitarão mais também, né? É isso. O Everson, no segundo turno, acho que é isso, Everson, no primeiro turno, nós nos apresentamos com o nosso programa de governo, não é? Então, eu sou do PSOL, nós estamos em coligação com o PCB, porque eram os dois partidos que tinham maior identidade num programa de governo. Agora, o segundo turno é o segundo turno, não é? E, logicamente, a gente espera que nós tenhamos alguma alternativa, não é? Mas nós também estamos defendendo, por favor, vote naquilo que você acredita no primeiro turno, para termos a chance de ter boas alternativas no segundo, não é? É um pouco isso. Vocês viram que ontem eu fui dar entrevista, ser sabatinado na CBN, e eu até fiquei sabendo lá que, de fato, o Coiso, né, como está sendo chamado, pretende defenestrar o Paulo Freire, e vocês sabem que eu já disse que não vou morar no Palácio dos Bandeirantes, porque eu tenho casa, gosto da minha cama, e não vejo relação entre ser eleita governador e ter que morar em palácio. Nunca morei, não sou de lá, e vou transformar numa universidade popular de nome Paulo Freire. E aí eles falaram, mas o Coiso falou que vai defenestrar todos os livros do Paulo Freire. E eu até ofereci uma vaga no meu curso, um curso sobre a atualidade do pensamento do Paulo Freire, e também vou mandar um livrinho do Paulo Freire, aproveitar que ele está internado, desejar melhor. E o papel da escola é um pouco isso. Vou dizer de verdade para vocês. Acho que aí a ocupação das escolas não deram
uma boa ideia, né? Eu não quero que a gente perca isso, porque, gente, foi muito difícil para eles fazerem. Foi um movimento que surpreendeu a todos nós. Não era um movimento organizado e eles conseguiram se organizar. E até hoje eles estão sendo, muitos deles, estão sendo perseguidos pelas diretorias de educação, inclusive com fotos distribuídas a policiais, e onde eles vão, eles estão sendo controlados. Não foi um movimento de rebeldia absolutamente sadia, e cá entre nós, para qualquer um de nós, lembremos que o Ordem e o Progresso que o Temer defendeu lá foi proposto por Plínio Salgado, um integralista. Portanto, para nós, eu não tenho dúvida nenhuma, um pouco de desordem é a condição efetiva de um progresso, de uma vida digna no país. Então, sem medo de mudar São Paulo e sem medo de mudar o Brasil, é um pouco isso. Vote PSOL, vote 50, tá certo? E eu acho que nós seremos também mais felizes. Muito obrigado pelo espaço, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Ação para o Toninho, que vai responder as perguntas e as considerações finais. Para responder todas as perguntas, eu ia precisar aqui de umas 10 horas, não 10 minutos. Mas, não, gente, mas tá bom demais, não, só uma brincadeira, a gente até agradece esse espaço que nos dá. Veja só, eu tenho 4 irmãs professoras, eles não me credenciam a conhecer da educação em absoluto, mas eu tenho 2 delas já aposentadas, uma está desesperada para aposentar, dá aula na periferia, e está querendo se aposentar, e uma não tem nem da condição para se aposentar. Mas, por exemplo, eu sei o quanto que elas adoravam a escola, e uma delas, inclusive, que desistiu mesmo de dar aula e tal, para poder aposentar. Mas o que nos comentam, o que falam da escola, e esse é um sacerdócio, né? Esse sacerdócio aí de dar aula. Agora, eu queria dizer uma coisa a vocês. Veja só, é preciso também, quando a gente não pode ver só apenas a questão da educação, mas tem que ver no todo também. Porque senão não tem muita saída. Ou se aplica no social, ou senão não tem saída. O social precisa ser visto de conjunto. Por isso eu disse a questão, e volto a repetir, se vai pagar dívida pública ou não pagar dívida pública. Porque se pagar dívida pública não tem solução. Não tem solução.